Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos de palhacita esfumada. Comecei preparando minha pele normalmente, já tava com a pele hidratada. Tô passando o BB Cream da Visela, que eu acho que a cobertura dele é bem boa. Eu decidi escolher essa maquiagem porque como eu já não enxergo, eu não tenho lentes de contato, eu uso óculos. Então, como é uma maquiagem esfumada, fica um pouco mais fácil do que usar traços e eu não enxergar o que eu tô fazendo, né? Agora eu tô passando um corretivo. Não é porque vamos ser uma palhaça hoje que a gente tem que ter olheiras. Eu adoro esse corretivo da Avon, ele tem uma cobertura muito boa. Não precisa nem passar muito, sabe? Ele já cobre bem as olheiras. Mas ele aceita camadas também, quem gosta de aplicar, né, várias camadas. Agora eu vou selando a pele com um pó compacto. Eu tô usando o pó da Focalure, que eu já mostrei aqui o da embalagenzinha nude, que é o Cover Max. Mas eu vou deixar os produtos usados na descrição desse vídeo. Agora vamos de sobrancelha. Tô usando uma sombrinha da Vult unitária, mas você usa a da sua preferência, na cor do seu pelo, como você preferir. Tentei deixar bem escura, mais do que o normal, né? Porque é uma maquiagem de Halloween, então eu queria ficar bem sobrancelhuda. E sim, minha palhaça vai ter sobrancelha. Agora dá uma penteadinha para tirar só de leve o excesso, mas não muito. E tirar um pouquinho do pó, né, compacto. Agora a gente vai começar com o esfumado vermelho. Eu vou deixar os produtos usados na descrição do vídeo, mas vocês usem o que vocês tiverem aí de sombra vermelha, avermelhado, ou até mesmo se quiser só se inspirar nessa maquiagem e fazer de uma outra cor. Fiquem à vontade, usem a criatividade de vocês. Aqui eu tô passando a sombra vermelha em todo o côncavo e já puxando pro finalzinho ali. Eu adoro colocar essa fita porque já facilita, já fica bem retinho o olho, tá? Mas você também pode fazer primeiro o olho e depois a pele. Aí agora eu vou só esfumando com um pincel limpo, pra dar um leve degradê. Observando também que eu puxei um pouco pro cantinho externo, mas só um pouco. Outro detalhe é que eu, por exemplo, eu adoro a sombra bem marcada, puxada. Mas se você gosta mais esfumado, faça mais esfumado, fique à vontade. Agora eu vim com sombra preta, mas bem pouquinho, porque eu fiquei com medo de ficar muito marcado. Aí eu vi que ficou suave, peguei um pouquinho com um pincel pequeno, apliquei só ali. E já fui esfumando com esse pincel, porque eu não queria que ficasse preto. Eu queria que ele só misturasse um pouco com o vermelho para ficar como se fosse um vermelho um pouco mais escuro para marcar ali. Se eu tivesse utilizado o lápis, ele ia ficar muito preto e não era o que eu queria para essa maquiagem. Mas podem usar a criatividade de vocês, se quiserem fazer o esfumado todo preto, ou um palhaço com esfumado azul, rosa, roxo, enfim. Agora eu vou aplicando aquele mesmo vermelho na linha d'água, mas deixando um pouquinho mais esfumado e mais borradinho. Vou puxando ali pro final do olho pra também não ficar tão marcado, só um pouco, porque eu gosto. Aqui eu tô usando uma sombra cremosa da Handayan, que também vai estar na descrição do vídeo. Ela é bem grudentinha e fica brilhosa, eu gosto. Ela é mais fácil de aplicar com o dedo. Mas aqui no cantinho interno eu até consegui aplicar com esse pincel menorzinho. Agora a gente vai puxar uma linha desse esfumado da linha d'água pra baixo. Como se o palhaço estivesse chorando, mas é a maquiagem do palhaço mesmo.
Era pra ser um pouquinho reto, mas como eu não enxergo, eu acho que ficou um pouquinho torto, acho que dá pra perceber. Porém é Halloween, finge que é conceito. Mas como eu escolhi essa maquiagem esfumada, então não dá pra perceber tanto. Eu sentiria mais dificuldade se fosse com linhas bem retas e definidas, porque como eu falei, eu não enxergo. Sem o óculos eu não tenho lente de contato. Mas no final vai dar certo. Puxa essa linha pra cima também, da sobrancelha pra cima. Pode fazer uma linha reta, como se estivesse passando ali entre o olho. O meu ficou um pouquinho torto, mas tudo bem. Eu sou míope e tenho astigmatismo. Outro detalhe, eu preferi começar com o pincel de esfumar, que tem um leve biquinho, porque se eu começasse com um pincel muito fino, como eu não enxergo, já ia ficar bem torto e bem definido. Então eu fui com o pincel de esfumar, dei uma leve marcada com o pincel pequeno e agora eu peguei um pincel de esfumar maior e tô esfumando mais. Então vai dar uma disfarçadinha e vai ficar o conceito que gera da maquiagem, que é esfumado. Agora eu peguei uma sombra que é um vermelho um pouquinho cintilante, porém na câmera não tava dando pra ver tanto. Mas foi bom porque deu uma leve escurecida só no meio. Agora o que não podia faltar, o narizinho de palhaço. Vou usando sempre a mesma sombra vermelha. E aí eu vou fazendo um leve contorninho só na pontinha e vou preenchendo com o nariz do palhaço mesmo. Como eu esfumei bastante, agora eu vou acrescentando mais vermelho para ficar um pouquinho mais intenso na ponta. Agora a boca. No começo eu achei super fácil, já tô dando uma aumentada. Tudo com a mesma sombra. Porém, eu achei que esse tom tava dando a impressão de alergia. Mas claro que eu não tava com alergia, mas achei um pouco estranho. Então depois eu dei uma escurecida nesse tom, tá? Você pode usar batom também. Porém, eu acho que vai ficar diferente do olho, mas é um conceito. Agora eu fui aplicando o preto com o pincel pequeno bem no cantinho, que a gente vai fazer um puxado, tá? E um esfumado só nesse canto interno, da mesma forma que a gente fez nos olhos. E aí pra mim foi uma das partes mais difíceis, por justamente não enxergar. Então eu queria tentar fazer o mais retinho possível. Agora dá aquela esfumada, da mesma forma que a gente fez nos olhos, pra dar uma mesclada com esse vermelho. E aí eu já acho que ficou mais conceito, não ficou mais aquela aparência de alergia. Fiz a mesma coisa do outro lado, olha a diferença que deu. Pessoalmente tava bem mais escuro, mas a câmera ficou um pouco claro. Ainda dando pra ver um pouco minha boca, mas pessoalmente tava ok, tava escuro. Agora eu tô passando um rímel. Minha palhaça vai ser ciliuda sim. Aí nesse momento eu caguei ali, né? Sujei de rímel, mas depois limpei. Ficou mais ou menos assim, colei um cílio postiço.
Dei alguns closes, porém eu senti que tava faltando alguma coisa. Então eu peguei um glitter em gel que eu tenho na Dylos. Ele tem tons de vermelho, azul, prateado, um pouquinho até de dourado. E fui aplicando nos olhos. Aí já gostei, né? Já deu um efeito a mais. Fui aplicando nesse detalhe da testa, acima da sobrancelha e nos olhos. Mas sério, tava dando vontade de aplicar esse glitter no rosto inteiro, porque ele é muito lindo. Inclusive, dona Dylos poderia fazer mais, hein? Eu amo glitters em gel, sombras assim cremosas, brilhosas. Pigmenta muito mais, brilha muito mais. Esse glitter ele dá uma secadinha, então é ótimo, é fácil de aplicar. E não precisa de cola nem nada do tipo. É perfeito. Gostei. E bufo, a palhaça tá pronta. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!